Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o exercício número 2 da lista. Então vou iniciar um programinha aqui, deve ser mais. Primeiramente o exercício pede o seguinte, que faça um programa que leia os números inteiros e positivos e calcule e mostre a seguinte soma. Então vamos fazer por parte. O exercício ele não pediu a quantidade de números que serão somados. Então primeiramente a gente tem que é, iniciar aqui ó, as bibliotecas. Include stdio.h, include stdlib.h e int main void. Que seria as memórias. Você conseguir uma biblioteca para pegar os números, armazenar, outra de alocamento, o posicionamento, somas, funções básicas e um int da função voltando os números ao nada, caso não declarado. É, Primeiramente, a gente vai colocar o comando para armazenar memórias de números inteiros e números com os números reais, que considera número com vírgula, tipo 1,2, 1,3, 1,4, porque aí você precisa de soma. Então, quando você fala em soma, soma de números fracionados vai dar número com vírgula, não tem como fugir disso. Então, float, em algum momento do exercício, a gente vai ter que usar números fracionados. Então, a gente precisa desse float aqui, que é números que aceita todos os números reais. Então, primeira informação do exercício. Ele não te deu a quantidade de números necessários que vão ser utilizados para realizar essa soma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar aqui, ó, printf. A gente tem que exibir a informação na tela para a pessoa ir e informar quantos números que ela quer que seja utilizado. Então vamos lá aqui para a pessoa. Digite a quantidade de números que serão somados. Lembrando de nunca colocar acento, senão o programa não consegue ler essas letras com acentos. Aí dá tipo uns bugs, em vez de A ou tio, aparece outra letra, aparece umas letras meio doidas. Você tem que escanear essa informação que a pessoa acabou de digitar. Então, desde porcentagem de algum número vai ser armazenado dentro da memória. Dentro da memória, vou chamar essa memória aqui de, sei lá, quant, que seria quantidade. Você separa lá em cima, o número inteiro. Porque a pessoa não vai digitar um número quebra. Quantos números vão ser utilizados? Um e-mail. Não existe um e-mail. Você vai aceitar números inteiros. Cada pessoa digite número quebrado, ele vai arredondar esse número e só vai aceitar o número inteiro. Por exemplo, a pessoa digita 1,9. Ele só aceita o primeiro número, 1. Depois da vírgula, ele ignora todos os números depois da vírgula. Dependendo se a pessoa digitou 1,1 ou 1,9, ele vai considerar o valor como 1. Entendeu? E aqui a gente vai colocar uma condição de verdadeiro ou falso. Quant. Que é isso? Quando a condição for verdadeira, por exemplo, quando a pessoa digitar um número maior ou igual a 1, ele vai exibir-se normalmente mesmo que digite a quantidade de números que serão somados e armazenados dentro da memória chamada quantidade. Caso a pessoa digite aqui em cima, vai ser utilizado zero números. Não existe uma soma de zero números, entendeu? Então a pessoa tem que digitar pelo menos um número para realizar uma soma, para declarar que soma vale um valor, entendeu? Então, quando atender esse requisito aqui, que o número for menor ou igual a zero, vai repetir essa informação. Se você copiar aqui, colar aqui e modificar aqui na frente, ó. Número inválido.
vai ser exibida essa informação para a pessoa. Número é inválido. Digite novamente a quantidade de números que serão somados. Vamos rodar o programa para vocês entenderem melhor. É x5 ou é x2, né? Esse é o número 2 que a gente está fazendo agora. Deixa eu ver aqui. Quantidade de números serão somados. Vamos supor que eu falo que 0 números vai ser somado. Falo que o número é inválido. Menos 10 números vão ser somados. Menos 20 números vão ser, menos 29 números vão ser somados. Você vai aceitar quando for pelo menos um número a ser somado. Aí o exercício acaba. Eu só fiz até aqui por enquanto. Entendeu? E só aceita número que seja pelo menos um ou maior. Entendeu? Agora vamos para o segundo passo. A gente só iniciou o programa falando que exibindo para a pessoa informar a quantidade de números que vão ser somados. Agora que ele começa o exercício mesmo, que seria ele que calcula essas quantidades de números inteiros e positivos. Então esquece a soma aqui. Vamos primeira parte aqui, ó. Tem que ler o valor que a pessoa digitou que seja inteiro e positivo. Então vamos lá. Vamos supor que a gente vai colocar um comando de repetição. Por quê? Porque você vai ter que realizar a soma de vários números. Você não sabe a quantidade de número que a pessoa quer. A pessoa pode falar que quer que soma 5 números, quer que some 3 números, 10 números. Você não sabe. Então você tem que colocar um comando de repetição, onde vai de um ponto até um ponto determinado. Que ponto determinado seria esse? Ó? E começando de 1 e vai realizar essa função de repetição enquanto i for menor do que essa informação, que é essa memória que eu declarei aqui, chamado quant, que é a quantidade de números que a pessoa quer que realize. Por exemplo, se ela quer que some 10 números, então vai de 1 até 10. Sempre que realizar essa função, vai somar mais um da posição. Começa na posição 1, vai realizar essa função todinha dentro da chave aqui embaixo aqui. Aí ele soma mais um da posição. Agora vai ser posição 2, posição 3, posição 4, até a posição 10. Quando chegar na posição 11, como 11 é maior do que a quantidade de número que seria 10, ele para a função. Só vai até enquanto i for menor ou igual à quantidade de números. Correto? Então vamos lá, vamos iniciar o programa. Agora a gente tem que... Esqueci de declarar o i aqui, ó. I declarado. Agora a gente vai começar o exercício. A gente quer saber os números que a pessoa digitar. Tem que ser número inteiro e positivo. Então vamos colocar aqui para exibir para a pessoa. Printf. Esse barra aí é só para pular uma linha para deixar o exercício mais organizado. Exibir para a pessoa assim, ó, digite digite o valor do primeiro número. Então por que primeiro? Eu vou considerar a posição. Por exemplo, o i na primeira posição, digite o valor do primeiro número, ou do número 1, do número 2. Então aqui, primeiro número, segundo número, terceiro número. E escanear esse valor para algum lugar. Scanf. Porcentagem D. Então, algum número vai ser armazenado dentro da memória vou chamar ela de número. Então tem que declarar aqui em cima. Vou colocar esse num aqui para... Deixa eu ver aqui, ó. Número inteiro e positivo. Então tem que ser... Essa quantidade de número aqui tem que ser dentro da memória int. Sei lá, 10 mil, qualquer quantidade de números que vocês verem, desde que não seja extrapolante, vocês podem colocar. Por quê? Esse num aqui, ele vai ter uma variação do valor dele.
tipo assim, quando você digitar na primeira posição ele vai ter um valor, na segunda posição ele vai ter outro valor, na terceira posição, dependendo da posição que ele se encontra, ele vai ter um valor diferente. Então você tem que colocar aqui, ó, você tem que separar a memória para ele e falar que ele aguenta até uma determinada quantidade de número. Aqui eu declarei que ele vale até 10.000 números que ele suporta, entendeu? Ele suporta até 10.000 posições diferentes, um valor diferente para 10.000 posições diferentes. Então vamos lá. Só que aí o exercício fala o seguinte aqui também, ó. O programa leia um valor que seja inteiro e positivo. Então ele não pode aceitar números negativos. Então seria a mesma condição aqui, ó, de verdadeiro ou falso. Como é que eu faço isso? Eu coloco ele, o número na posição, tem que ser, tem que ser maior ou igual a... maior do que zero. Então, quando o número for zero ou maior, ele vai exibir isso aqui para a pessoa, digite um número, o, o, o valor do primeiro número e armazenar lá. Quando o número for menor do que zero, ele vai exibir isso daqui na tela da pessoa. A mesma informação, só que aqui você acrescenta aqui, ó, número inválido. Digite novamente o valor do primeiro número. Então você vai aceitar esse número quando ele for positivo, entendeu? Maior ou igual a zero. Então vamos rodar aqui o programa para vocês entenderem. A quantidade de números são só, coloca só 2 para não ficar repetindo. Ó. Vamos supor que eu quero que o primeiro valor seja menos 10. Ele não vai aceitar, ó, número inválido. Ó, menos 5, menos 7. Ele só vai aceitar o número. Sempre quando você colocar um número negativo, ele vai entrar dentro dessa condição aqui e exibir isso aqui, ó, número inválido. Ele só vai aceitar quando você colocar um número positivo. Ele vai entrar nessa condição, pegar um número e salvar, normalmente. Então, vou colocar aqui que vai, 5. Olha lá. Aí vamos supor que começa a digitar número negativo de novo. Ó. Vai digitar um número positivo e ele aceita. Certinho. Certinho. Agora você já tem um programa que vale a quantidade de número que a pessoa quiser e que seja inteiro e positivo. Agora a gente vai para o último passo, ó. Calcular e mostrar a soma. Então primeiro a gente precisa calcular. Como é que eu calculo uma soma dos valores? Primeiramente aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Soma. Vou colocar soma em float. Soma. Eu vou zerar essa soma. Soma inicialmente vai ter um valor como zero. E vai realizar essa soma. Como vai realizar essa soma? Vai estar dentro desse comando de repetição, ó, declarar dentro desse comando de repetição. Quando a pessoa digitar um valor para a soma lá, ó, soma é igual a própria soma mais o número que a pessoa acabou de digitar. Então vamos supor que a soma inicialmente vale zero. A pessoa acabou de digitar que o número é 2, a soma vai valer 2. Aí vai realizar a função de novo, vai realizar 10 vezes. Agora a soma vale 2, está na segunda posição. 2 mais o número que a pessoa acabou de digitar, sei lá, a pessoa acabou de digitar 3, a soma vale 5 agora. Vai ser o próprio número que já foi somado mais o seguinte número que a pessoa digitar, entendeu? Só que tem um porém. O exercício está falando que para mostrar a soma numa condição seguinte. Vai ser como se fosse uma progressão aritmética. O primeiro valor que a pessoa declarar vai ser o número inteiro. O segundo número que a pessoa declarar vai ser o número inteiro dividido por 2. O terceiro número é o número que a pessoa declarou dividido por 3. O quarto número, o número que a pessoa declarou dividido por 4. Então vai ser uma progressão aritmética. Esse número vai pegando os números e dividindo. Como que eu faço isso? Tipo, o exercício, eu não comecei com posição número 1. Então, olha como é que é simples. Por i. A soma vai ser igual a soma mais o número dividido pela posição que ele se encontra. Por exemplo, o primeiro número
Vamos supor que eu declaro 10. 10 dividido pela posição que ele se encontra, que é 1, é o próprio 10. O segundo número que a pessoa digitar lá é 4 dividido por 2, vai pegar um número dividido por 2, porque a posição que ele se encontra na segunda posição é o 2. Então 4 dividido por 2, 2, entendeu? Então vai obedecer essa lógica com exercício de pediu, entendeu? Lembrando de colocar entre parênteses aqui. Que é igual calculadora, é científica, você tem que colocar nos parênteses, senão ela vai dar os pau dela lá. Então lembrando, eu quero que soma a divisão desse primeiro. Vai dividir primeiro para depois somar. Certinho? Então é só isso. Depois que somou, é só exibir na tela da pessoa lá, ó. É o printf, a soma dos valores é porcentagem D. Essa porcentagem D é algum número. Que número é esse? A própria soma. Então vou rodar o programa e ver se está certo. Esqueci do ponto e vírgula. Quantos números você somado? 3, para não ficar a vida toda aqui. Eu vou falar que é 10. A divisão de 6 vai dar 3. Até aqui é 13. Dividido por 3. Colocar 9. 9 dividido por 3 é 3. 13, 16. Tem que dar 16 a resposta. Vamos conferir. Ah, tá. Desculpa, gente. Eu coloquei soma em float. Então tem que trocar aqui, ó. A soma dos valores vai dar certo. Então vamos lá. Quantidade de números a ser somado. 3. Digite o valor do primeiro número. 5. Segundo número. 4 dividido por 2, 2. Então até aqui deu 7. O terceiro número. 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então até aqui deu 10. A resposta da soma tem que dar 10. Vamos conferir se deu certo? 10. A soma dos valores é 10. Tá vendo? Então é só isso que o exercício pediu. Só isso. Faça um programa que leia os números inteiros positivos e calcule e mostre a soma. Só isso. Exercício finalizado. Bons estudos para todo mundo aí e vai tentando fazer os seus direitinho. Valeu!